Já ouviu falar sobre a escala vibracional ou escala dos sentimentos ou tão conhecido escala de Hawkins? Neste vídeo vou explicar para você o que significa essa escala vibracional, tá? Como você pode aplicar na sua vida, quais os benefícios, tá? E como você pode subir esse degrau, tá, de sentimentos. Olá, sou Juliano Almeida e trago neste canal formas diferentes de resolver qualquer pensamento, sentimento ou emoções ruins utilizando a mecânica quântica e ensino como blindar a sua mente se tornando melhor de si. Se já gostou do assunto, peço que se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe o like também aí para ajudar o nosso canal também, tá? E se possível, pessoal, coloquem nos comentários também algumas sugestões de vídeo que a gente pode estar fazendo para ajudar você também a melhorar seus pensamentos, seus sentimentos e suas emoções. Antes de iniciar a explicação sobre a escala de Hawkins, eu vou falar para você onde se originou, né, esse estudo que deu origem, né, a essa escala vibracional. No meados de 1965, o Dr. George Goodhart, ele começou um estudo chamado cinesiologia, né, que estuda os músculos e seus movimentos. E é basicamente assim, ele coloca na frente da pessoa, né, um suplemento natural, né, benéfico, e também um suplemento químico, né? Um suplemento feito, criado. E ele percebeu que quando é colocado um suplemento natural, né, o músculo ele consegue responder com força, ele tem força. E quando é colocado um suplemento químico, né, um suplemento criado, o músculo ele entende que aquilo não é benéfico para ele, para a sua própria saúde, e ele responde com fraqueza, né? O músculo não consegue ter uma resposta forte. Basicamente isso, tá? E com isso, alguns anos depois, em 1970, Dr. John Diamond, ele refinou esse estudo, né, chamado cinesiologia comportamental, se eu não estiver enganado. E esse estudo praticamente é bem parecido, né, mas ele coloca a parte emocional, né, ele começa a estudar sobre as respostas do corpo referente à parte emocional. Exemplo, né? Ele fala para a pessoa assim que você é bem sucedido, né? Ou você é uma pessoa abençoada, dá um sorriso, né? Dá uma palavra positiva, o músculo responde de forma forte. E quando ele fala algo negativo, né? Você é ruim, você é péssimo, o corpo dele responde de uma forma fraca, né? O músculo dele responde de uma forma fraca. E aí, no meio desse estudo, o Dr. John ele percebeu que o corpo também respondia quando ele colocava algumas fitas referente a alguns acontecimentos, né, anteriores, como por exemplo uma audiência, alguma coisa sobre algo que aconteceu, vamos supor, algum crime, e quando ele colocava esse som, né, na pessoa, ele fazia esse teste, o corpo também respondia, né, se aquilo era verdade ou era mentira. E foi daí que se originou, né, esse estudo que o Dr. David Hawkins, né, começou a fazer,
que se chama Cinesiologia da Verdade ou da Mentira, né? E ele, durante esse estudo, né, durante todo esse tempo que ele fez esse estudo, ele percebeu que o corpo ele poderia responder, né, com positividade, com certeza, né, sobre aquilo que estava acontecendo. Ele fazia uma pergunta e o corpo conseguia responder, né, da forma correta e uniforme, né, porque ele fazia esse estudo com várias e várias pessoas. Então ele percebia que aquele sentimento, né, aquela força correspondia, né, com aquilo que já aconteceu. Né? É como se fosse uma consciência coletiva, né, que na verdade isso existe, e nesse estudo foi colocado, né, a prova que isso existe, né, chamado consciência coletiva. É como se todo mundo conseguisse saber, né, de uma forma interna, né, sobre aquilo que já aconteceu ou está acontecendo, se é verdade ou não. Então, mediante esse estudo, David Hawkins ele criou uma escala de sentimentos para que as pessoas possam compreender com mais clareza, né, sobre a sua vida e poder buscar, né, uma melhora constante, né, mas tendo uma base, né, da onde elas estão no grau de evolução. Tá? Essa escala praticamente é entendida como um grau de evolução, né, onde você está emocionalmente e o que você está atraindo para a sua vida. Eu vou estar aqui colocando ao lado do vídeo para que você acompanhe comigo, tá joia? E eu vou comentar sobre alguns sentimentos aqui. Não vou comentar sobre todos, para que o vídeo não fica muito extenso, tá joia? Para que eu possa passar o restante do conteúdo aqui, tá? Mas eu vou comentar sobre alguns, tá joia? Bom, eu quero que você me acompanhe aí, tá joia? Eu vou começar a explicar de baixo para cima, é bem rápido, tá bom? Para que você possa entender quando você começar a fazer os seus estudos, ok? Primeiro aí a parte da vergonha, né? É o estado vibracional número 20, tá? É o estado mais baixo da consciência do ser humano e é o que tem menos energia. Aí fala sobre menos energia porque, assim, em relação a coisas positivas, tá bom? Ela tem menos energia, ela não consegue criar nada positivo. A pessoa, quando ela está nesse nível da vergonha, ela não consegue criar, não consegue sentir, não consegue ver nada positivo na sua vida, tá? É onde a gente entende que é a parte que as pessoas acabam tirando a sua própria vida, né? É o quase morte, né? A pessoa está em vida, porém ela não sente vontade de viver, não sente vontade de querer fazer nada, de criar nada, de querer aprender nada. Então esse é o estado mais crítico do ser humano, é onde ele fica nessa parte da vergonha. Esse sentimento ele pode aparecer principalmente em pessoas que foram abusadas sexualmente ou aconteceu algo muito grave na sua vida, né, referente a alguma coisa familiar, referente a algo sobre algum assunto que era muito importante para ela, né, que foi tirado dela. Então esse estado
ele acaba levando a pessoa a uma depressão muito profunda, né? E também é onde ele começa principalmente na timidez, né? Onde a pessoa tem uma timidez muito extrema, onde ela não consegue se comunicar com algumas pessoas, ela parece que quer sumir, ela não quer que ninguém perceba que ela está ali. Então esse é o grau, né? Essa é a escala número 20. O próximo nível de sentimento aí é a culpa. Normalmente a pessoa que ela está nesse grau de evolução, ela fez algo para sentir essa culpa tão grande sobre ela, tá joia? Seja ela na parte de relacionamento, seja ela na parte social, né, financeira. Então, quando a pessoa ela está nesse sentimento, ela não consegue criar nada de positivo ainda na sua vida, tá? Ela só consegue ver problemas, só consegue culpar as pessoas sobre aquilo que ela ainda não conquistou, tá? Então, a pessoa que ela está nesse grau de sentimento, nesse grau de evolução, ela não consegue ver nada de positivo referente a ela e referente também à vida, tá joia? O próximo nível aí é a apatia, tá? Normalmente são pessoas que estão em condições de rua, seja ela por condição financeira ou porque perderam as suas casas por algum acidente que aconteceu, como inundações, estão precisando de apoio de outras pessoas para estar se mantendo, né? Então, essas pessoas, elas infelizmente estão nesse grau de sentimento, né? Onde elas perdem toda a esperança, né? Muitas vezes são pessoas que trabalham anos e anos para conquistar, né, a tua casa e acontece algum acidente, acaba perdendo e elas perdem, né, aquela esperança de poder conquistar aquilo novamente. Então, esse sentimento também, ele não consegue criar nada de positivo, né? Ele só consegue atrair coisas negativas na sua vida e infelizmente, né, a pessoa ela precisa ter uma força muito grande para sair desse sentimento, dessa situação.